Boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Já dando uma amenizada na temperatura, né? Já animou um pouco mais nós para estarmos aqui na casa. Porque semana passada estava um pouco geladinho aí, mas graças a Deus não foi o frio que nos impediu, pelo contrário, nós viemos. E nós estamos aqui para continuar a nossa caminhada e que sabemos, pode vir outros invernos aí, mas não tem problema, com certeza estaremos aqui. Porque nós sabemos a importância que é de nós estarmos aqui nesse momento. Uma vez por semana, nós sabemos que depois parece ser tão pouco, quantas vezes nos nossos lares nós sentimos falta, muitas vezes estamos um pouco ociosos lá, para assim poderíamos estar na casa. Que é um período tão curto aqui, que a gente vem, passa uma horinha e meia no dia de estudo, e a gente vê que realmente o quanto é bom nós estarmos aqui. E essa casa, quando nós sabemos com as demais casas espíritas, que ela não é tão grande. Então é isso que é gostoso, as casas espíritas. Essa oportunidade que temos de estar sempre juntos. O nosso amigo Jefferson, companheiro aqui da doutrina, preparou para nós na noite de hoje um tema bem interessante: olhai as aves do céu. Isso daí eu já tenho noção do que ele vai falar, não vou citar nada porque daí é a responsabilidade do Jefferson para nós na noite de hoje. Mas é um dos ensinamentos também que está nos evangelhos e é muito importante. Isso daí vai com certeza fazermos nós refletirmos muito de tanta coisa que temos, no que muitas vezes procuramos e temos ao nosso lado e não prestamos atenção. Então realmente é uma oportunidade bendita que nos é oferecido nessa noite, estarmos aqui para buscar esse aprendizado, esse alimento. Eu gosto de falar que esse momento para nós é a hora que nós nos nutrimos com o alimento divino. E é esse alimento que é o mais importante na nossa caminhada. É esse que nos dá força, que nos faz refletir, que faz pensarmos quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo. Então essa oportunidade que aqui estamos recebendo junto com os ensinamentos da noite, com certeza que todos nós possamos sair daqui melhor que aqui chegamos. Os agradecimentos da casa, como sempre nós já fizemos, né, dos eventos nossos, a questão do bazar, também caso alguém tenha alguma coisa para doar, ainda está em ativo. Esse mês foi um mês típico, essa semana passada tivemos um bazar, vamos estar fazendo outro essa semana novamente aí, porque faz parte também de auxiliar a casa e todas aquelas roupas de inverno que foram doadas. Nós antecipamos o bazar. Eu quero deixar aqui, até bom que muitos irmãos nossos estão ouvindo também, colaboradores, porque nós precisamos antecipar o bazar, porque ele estava programado para soja e para junho, mas devido ao momento que nós estávamos passando, a equipe aí, Valéria, Liz, Sandra, Tânia, conversamos junto, falou, vamos ter que antecipar. Então nós antecipamos. E foi um resultado muito grande. Também tem aí a Dona Irene, também Marcinha, que são grandes colaboradoras nossas também aqui com o Bazar. E foi muito bom mesmo. Só nós que tivemos essa oportunidade aqui, ver o quanto as pessoas saíram satisfeitas. Porque tenha certeza, nesse momento muitos lares estão sendo aquecidos com as roupas que vocês doaram para nós. E nós passamos, revendemos um valor bem singelo, para que nós sabemos que é para a manutenção da nossa casa. Então fica aqui a gratidão de toda a diretoria da casa, de todos os trabalhadores, por esse trabalho realizado. E ainda temos mais bazares pela frente aí, com certeza. Então, dado o recado, pedimos esse momento que vamos cerrando nossos olhos, aproveitando mais uma vez esse momento bendito. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, pelo que nos concedeu o dom da vida, que estamos aqui, nós espíritos criados pelo Pai. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou
os ensinamentos a ser seguido, a equipe espiritual que aqui coordena essa bendita casa, aos nossos mentores que nos acompanham, a todos os irmãos aqui encarnados e desencarnados, muito obrigado, Senhor. Que a cada dia sejamos essa pequena ferramenta, mas que sejamos esse pequeno trabalhador com disposição, com amor, com carinho, que esses ensinamentos que aqui recebemos, consigamos levar junto a nós, não só dentro da casa, mas sim no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, do nosso trabalho, na nossa sociedade e aonde estivermos, que sejamos sempre gratos por tudo que aqui recebemos. Que o nosso irmão Jefferson esteja bem intuído junto ao seu mentor e todos nós aqui presentes, encarnados e encarnados, estejamos bem receptivos para receber, saborear e nos nutrirmos de tudo que o nosso irmão preparou para nós na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos da cidade de Piracicaba. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que recebam o nosso abraço fraterno. Olhai as aves do céu, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19. Jesus convoca a todos na questão espiritual da nossa vida. E no Evangelho de Mateus, Jesus menciona a todos os apóstolos naquele momento, aconselhando-os para que não ajuntasseis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, os ladrões desenterram e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde a ferrugem e as traças não corroem, e os ladrões não desenterram e nem roubam, pois aonde está o seu tesouro, também estará seu coração. Mais para frente, Jesus menciona a questão inteiramente que nos leva a refletir a respeito de fé. Olhai as aves do céu. Não vos preocupeis com o que vos haver de comer, de vestir, de beber. E ele menciona a questão de observássemos os pássaros do céu, que não semeiam nem guardam em celeiros. Porém, o nosso Pai as alimenta, né? Mas ajuntai, né, os tesouros do céu. Então, quando nós tomamos essas passagens, essas palavras de Jesus, o que nos leva a nos refletir, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na questão de que tem como tema pedi e obtereis, Jesus ainda continua dizendo que pedi e obtereis, né? Buscai e achareis, e batei a porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta, ela se vos abrirá, né? Então, quando Jesus vai mencionando, seguindo essas palavras, os apóstolos vão ouvindo e vão se embebedando com aquelas palavras, e que nos leva às profundas reflexões. Parece que Jesus está falando dos tempos atuais. São frases ditas há mais de 2000 anos atrás, e mais do que nunca, como ele próprio menciona, que são palavras de vida eterna, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que elas ficaram para a posteridade, e até os dias de hoje nós estamos da mesma forma que os apóstolos perguntavam para Jesus, na simplicidade que eles tinham, na sua ignorância, no bom sentido, de falta de instrução, de leitura, de formação intelectual,
eles perguntavam aquilo que a vida prática proporcionava para eles. E Jesus, como o melhor comunicador que a história já menciona, né? Falava com simples e falava com sábios, falava com prudentes, com autoridades, e era entendido por todos. Eram pescadores, eram criadores de ovelhas, e também eram religiosos, teólogos, e também autoridades, soldados, centuriões, enfim. Jesus se comunicava com muita facilidade com todos, porque ele fazia questão de que as suas palavras fossem bem compreendidas. E essa questão de nossa fé, como conciliar a nossa vida que nos cobra tanto por nos manter neste mundo, né? Em qual sentido que nós percebemos essa cobrança? Já no momento do nosso nascimento, quando todos nós viemos para o mundo, primeiro que nós precisamos ter um médico, um ginecologista para atender a nossa mãe, né? Tem que ter um pediatra ali, já começam os custos, né? Tem que ter uma equipe de enfermagem, tem que ter um hospital, uma construção, um hospital, tem que ter medicamento, tem que ter aparelhos. Então, tudo isso é necessário que haja o custo financeiro para poder ser realizado tudo, né? No mundo é preciso que haja um comércio, haja uma troca de habilidades entre um e outro. Como diz no livro dos Espíritos, que o homem ninguém é completo. Nós sabemos algumas coisas, mas nós não sabemos o que os outros sabem. E por outro lado também, o que os outros sabem, muitas vezes eles só sabem aquilo, também não sabem o que nós sabemos, né? Então todos nós estamos naquela mesmo mundo, vamos dizer que seja na mesma escola, e uns precisam dos outros, né? Então, quando fala da vida contemplativa, a vida de isolamento ali no livro dos Espíritos, que é um equívoco uma vida de isolamento, porque uma vida de isolamento não traz benefício para ninguém. Como que nós iremos progredir sem o concurso dos outros? Como que nós poderemos progredir não só intelectualmente, mas moralmente também, que se consegue somente através do outro? Para quem que nós vamos praticar a lei da caridade, né, da tolerância, do perdão, sem ter um outro, o próximo de nós? Então, a vida de isolamento é um sacrifício, uma energia gasto desnecessariamente. Então, ele não quer dar despesas para o mundo, mas também, quando ele precisar de um médico, para onde que ele vai? Ele vai ter que ir no médico, né? Quando ele precisar de um serviço funerário, quando ele desencarnar, o corpo dele vai ficar o quê? Vai ficar ali, né? Alguém tem que, né, fazer todo o trabalho de sepultamento, né? Sim, né? Quando ele precisar de medicamento, ele precisa de uma farmácia, né? Então tudo precisa um do outro, né? Nós precisamos do leiteiro, precisamos do pedreiro, nós precisamos do engenheiro, nós precisamos do médico, do professor, do cozinheiro, né? Um cozinheiro é importantíssimo na nossa vida. Como que a gente vai ficar sem cozinheiro, não é mesmo? Porque nós temos que nos alimentar todo dia, né? Cozinheiro, a esposa, seja quem for, mas que saiba também fazer, né, as artes dentro da cozinha, né? Então todos precisam de todos. É isso que existe, essa solidariedade no mundo. Agora, como o mundo já está tudo funcionando, quando nós entramos nesse mundo, o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos buscar a nossa utilidade. O trabalho enaltece e desenvolve a nossa inteligência, os nossos dons intelectuais. Com o trabalho nós praticamos a humildade. O que acontece quando a gente está trabalhando num lugar onde a gente, muitas vezes, o patrão é extremamente intransigente e a gente não está se sentindo bem de estar naquela profissão, mas no fim a gente acaba ficando lá porque precisa. É um teste, né? É uma prova para a nossa humildade, da gente suportar aquele momento até então, ver algo diferente depois, posteriormente, para a nossa vida, mas naquele momento, como nós estamos precisando, nós nos colocamos numa posição de subalternidade, de aceitação, de tolerância. Isso é muito bom para lapidar nossa alma, porque se nós não precisássemos, ou qualquer mínimo desaforo que nós passássemos no trabalho, nós perderíamos
a conta e nos demitiríamos naquele momento, né? Sim. Então é preciso que haja essa precisão, a vida, né, nesse cenário da Terra, que é uma escola. Nós precisamos valorizar cada momento, que nos obriga muitas vezes a suportar aquele momento. Nem sempre nós temos condições de somente ser aqueles, conforme a doutrina hedonista, né? A doutrina hedonista, ela prega que a vida, ela só tem que nos proporcionar prazeres, né? As pessoas não se casam, quem tem uma ideia dessa aí, né, para não suportar, por exemplo, momentos difíceis que um casamento proporciona, né? Mas somente os momentos felizes. Então cada um tem sua casa, né? Assim, não existe uma corrente de pensadores hoje, de modismos, né, que diz assim que ninguém é obrigado a suportar os momentos amargos um do outro, né? Se quiser, tudo bem, mas ninguém é obrigado, né? Então cada um fica na sua casa, se casa e cada um tem sua casa. Se no momento eles querem se encontrar, eles fazem isso. Se não quiserem, cada um fica por si mesmo. Então começa a aparecer um monte de coisa. Agora nós vamos recorrer ao nosso manual de instruções, que é o Livro dos Espíritos. O que aconteceria, segundo Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, o que aconteceria para a sociedade se extinguisse o casamento? E a resposta é muito curtinha e muito sucinta e direta. Retornaríamos à vida animal. É isso, né? Então, o casamento marcou, depois vinham os comentários da própria Kardec, logo depois dessa resposta, o casamento marcou uma evolução nas leis da sociedade, nas leis do homem, marcou uma evolução. Organizou-se as famílias, né? Organizou-se a disciplina, né? A responsabilidade, né? Então tudo isso, né, faz parte de um contexto do mundo espiritual. Então o mundo das ideias, que vem, como Platão chamava, esse mundo espiritual, que nós vamos cada vez mais ajustando nossas leis conforme a evolução moral dos seres do planeta, e assim o mundo vai se tornando cada vez melhor. Tem muita gente fazendo bem, apesar de não ser notícias dos jornais, né? Mas tem muitas pessoas fazendo bem. Lá por volta dos anos 80, o Chico Xavier trazia uma mensagem dizendo que, assinada por Emmanuel, que nunca houve tanto amor na face da terra como nos dias de hoje. Isso lá nos anos 80, quando o Chico já estava idoso, né? Nunca houve tanto amor na face da terra como nos dias de hoje. Muitas pessoas falaram, nossa, mas será que está exata essa colocação do benfeitor Emmanuel? Nossa, nós vemos aí que o mundo, nós estamos achando até que o mundo vai acabar, né? Porque as notícias vêm, é guerra, é crueldade, assassinatos, crimes, né? Atitudes egoístas ao extremo, né? Falta de princípios, né? Parece que tudo está desandando, né? E agora ele vem dizer que nunca houve tanto amor, né? Mas é justamente isso, é que a espiritualidade também enxerga aquilo que não são as notícias dos jornais, dos quais nós somos telespectadores, nós somos ouvintes, nós somos leitores, e muitas vezes as notícias infelizes ainda que nós ainda incentivamos, né? Pela nossa audiência, pela nossa leitura, pela nossa, né? Quando nós assistimos, e também nós sempre estamos ali reagindo pela internet, né? Fazendo os nossos likes, e às vezes o que acontece, né? A medição que se faz, né, nessas emissoras é a quantidade de curtidas, né? Então, enquanto tem bastante curtida, então tá bom. E às vezes uma notícia infeliz tem um monte, chove curtidas. Então nós começamos a perceber o quanto nós somos atuantes dentro da sociedade, né? O quanto nós precisamos, né, dar o nosso parecer quando as notícias são felizes também. Hoje de manhã, por exemplo, se nós formos pensar aqui no asilo dos velhinhos, né, alguém levantou de manhã e acordou os velhinhos, tirou da cama, deu banho, muitos tomaram banho no leito, né? Muitos velhinhos fizeram a barba dos velhinhos, né? Pentearam os seus cabelos, deram os medicamentos, né? Assim, colocaram no sol, fizeram um café da manhã, deram papinha na boca. Muita gente fez isso. Eu estou dizendo só numa casa de idosos, né?
Então muita gente acordou e fez tudo isso de manhã. Mas é notícia de jornal? Não é notícia. Não está nos noticiários de primeira página, né? Mas está acontecendo tudo isso. E os bons espíritos, eles enxergam esse lado das coisas, que muitas vezes o ser humano passa. Agora, se morrer um velhinho engasgado ali, daí sai no jornal, daí nós condenamos, queremos fechar a casa de repouso, esse daí aparece, né? Então, ainda o cultivo das notícias ainda são diferentes nos dois planos, né? Agora, quando Jesus disse isso, olhai as aves do céu, será que ele falou para que a gente esperasse tudo vir de Deus, como o maná caiu, né? O alimento do céu, né? Você olhar as aves do céu, então as aves não plantam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Mas se eu ficar em casa, será que o meu Pai Celestial vai alimentar? Não é bem assim, né? Na verdade, Jesus, quando ele disse essas palavras ali, depois vem a explicação dos Espíritos no Evangelho, né? Quando ele falou, é uma espécie de um poema, né? Uma forma alegórica de se dizer que nós devemos crer na providência divina, que ela jamais faltará em nos dar assistência, mas não tirar uma das leis que também fazem parte das leis imutáveis de Deus, que é a lei do trabalho. Não é abster do trabalho e esperar, mas nós trabalharmos e aguardarmos a parte de Deus também. Isso se chama fé, né? Nós fazemos e acreditamos. Agora o Juca estava comentando a respeito da casa, que vai se mudar, que talvez a próxima preleção a gente já fale na casa nova. Então, é acreditar, né, que as respostas chegam até nós. Agora, se nós acreditarmos só naquilo que é palpável, nós nos entregamos ao materialismo. Então, existe um peso de balanças, né? Por que o homem vive ansioso? Porque ele não deposita nem um pouquinho nas mãos de Deus, né? Ele acredita que só as coisas acontecerão mediante a sua atuação. Então, quando as coisas não estão no seu controle, ele se desespera imediatamente. Quando está no controle, não só de Deus, mas até de outras pessoas, ele não consegue ficar tranquilo. Então, ele quer estar no controle das coisas. E nem tudo está, ou melhor dizendo, a maioria de todas as coisas que acontecem não estão no nosso controle. Mas aquilo que está, nós podemos fazer o melhor. Fazer perfeito? Não, mas vamos fazer a excelência daquilo que nós vamos fazer. O que é excelência? É o melhor que nós podemos, enquanto não temos condições de fazer um pouco melhor ainda. Então nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance naquele momento, não é mesmo? Às vezes nós não temos condições de fazer aquilo que gostaríamos, 100%, mas aquilo que nós temos, as condições nós podemos fazer. Eu gostaria de fazer uma janta para os moradores de rua. Mas eu gostaria de fazer, né, uma janta bem substanciosa, um arroz, um feijão, um pedaço de carne, uma salada. Mas não é possível, eu tenho condições só de fazer uma sopa de legumes, então vamos fazer essa sopa de legumes. Até um dia que a gente puder fazer essa janta mais reforçada, como eu estava pensando. Porque se a gente só ficar projetando que só vai fazer, só se for fazer aquela reforçada, a gente vai ficar um tempo sem fazer, né? Então a gente vai fazendo aquilo que está naquele alcance no momento. Então esse trabalho incessante é que Jesus vem nos chamando e Deus vai fazendo a parte dele. Então ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Depois ele continua: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Nós um dia iremos chegar com a nossa idade, que Deus permita que nós tenhamos uma vida e atravessarmos a fase da velhice. É uma das fases que muitas vezes as pessoas não querem chegar. E é uma bênção na nossa vida se Deus nos conceder a velhice do corpo, para que a gente experimente a falência gradativa dos órgãos. Parece que a gente não está gostando muito, né? Mas é importante. É muito importante. Deus faz tudo com sabedoria. Porque quando nós vemos um velhinho, nós temos até aquela, quase que nos evoca a inocência, né? Volta a ser criança novamente, né?
E de repente, quando nós não passamos por essa fase, ela nos falta. Os maiores sofredores, aqueles do mundo espiritual, nós sabemos isso, são aqueles que deixaram a vida em tenra idade, e não na velhice, porque a velhice é uma preparação, né? Quando nós dependemos de alguém, né? A nossa humildade. Hoje é muito fácil, quando nos dá sede, nós vamos ali, pegamos a água, tomamos, quantas vezes for preciso. Se tiver uma goteira no telhado, a gente põe uma escada, sobe, vê lá o que está acontecendo, você tem telha quebrada, vai se virando, né? E quando a gente estiver precisando, como Jesus disse para Pedro, hoje, Pedro, você vai onde quer, onde desejas, mas dia chegará em que você não vai poder e vai ter que pedir para os outros irem por si, não é assim? Por ti, né? Então, é essa questão da velhice na nossa vida. E a velhice faz parte dos 6 medos básicos que a humanidade tem, né? Tem 6 medos básicos, fora as mais de 100 fobias, não são medos criados pelo próprio ser humano, que hoje a catalogação da Organização da Saúde já vem mencionando, né? De tantas fobias que o homem vai criando, né? Mas os 6 medos básicos é o medo, primeiro, da morte, né? Depois vem da doença, das enfermidades, medo da velhice, né? Nós temos medo da velhice, nós temos medo de perder entes queridos, esse é um dos maiores também, o medo da crítica das pessoas, e o último é o medo vamos lembrar aqui, o medo da crítica e o medo da pobreza, né? Isso não poderíamos esquecer também. Nós temos medo de ficar pobre, né? Já pensou? A gente não poder comprar mais aquele carro do outro, né? Assim, que a gente está acostumado a ter, aquele padrão de vida que a gente criou para nós. Criamos necessidades, né? E depois, muitas vezes, essas necessidades saíram muito fora do padrão das necessidades da busca somente do necessário para a nossa vida. A felicidade, mais uma vez, segundo o Livro dos Espíritos, diz que para a vida material a posse do necessário é o suficiente. E a vida moral, né? É a consciência tranquila e a fé no futuro, não é assim que fala o Livro dos Espíritos? A necessidade para a vida material é a posse do necessário. O que é necessário tanto para a nossa vida? Para a gente ficar vivo, o que é necessário? São 3 coisas, né? Ar, né? A gente tem que respirar, né? Senão a gente não vive mesmo. Isso é uma realidade, né? É um fato. Água, né? Sem água também a gente não vive, né? E pão, né? Que é o alimento, né? Só. O restante nós vamos acrescentando, né? É claro que nós não vamos, né, voltar para a idade da pedra, né? Mas para viver é só isso que a gente precisa. Agora, é claro, depois vem as necessidades sociais da nossa vida, a questão da nossa dignidade, né? Assim, daí nós começamos a acrescentar. E é preciso que nós acrescentemos também. Nós precisamos de uma casa para morar. Muitos de nós precisamos de um carro para poder trabalhar também, né? Não é luxo, é um carro. Tem pessoas que precisam de avião para trabalhar, e também não é luxo, não é mesmo? Então nós precisamos ter funcionários para tudo funcionar, não é luxo ter funcionários. E às vezes nós confundimos tudo isso. Olha como a vida material é assim. E por que nós temos o medo da crítica das pessoas, um dos 6 que nós mencionamos? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida voltada à preocupação exagerada, o que os outros vão pensar. Por exemplo, já pensou se eu estou entrando no centro aqui e aparece ali um amigo meu do trabalho que é contra o espiritismo, de repente ele vê a gente entrando no centro, o que ele vai falar lá na firma, lá, no dia seguinte, né? Existe um medo. Lá em Itapetininga tem alguns que têm esse medo, não sei se aqui em Piracicaba tem também, né? Mas existe um medo. E se eu falar, né, para minha família que eu me tornei espírita, o que será que vão falar? Então a gente às vezes, acho que eu vou parar de ir, porque senão eu vou entrar de frente, né, com as ideias, vai entrar em choque. Melhor deixar de ir, sabe? E sabe que será um grande arrependimento da nossa vida quando nós chegarmos à velhice. Porque quando nós chegamos à velhice, existe uma escritora australiana chamada Brownie, e ela era uma enfermeira, e ela menciona nesse livro dela, eu não sei se já existe uma tradução ao português, mas ela fala a respeito dos últimos desejos, arrependimentos
que as pessoas têm sempre quando chegam nos momentos próximos da desencarnação, né? E muitos, né, reclamam de ter feito muito que os outros achavam que ele devia ter feito e não fez o que ele mesmo realmente queria. Esse é um dos arrependimentos que as pessoas, no finalzinho, no epílogo da vida ali, eles dizem normalmente isso. Eles dizem que deveria ter um pouquinho mais de tempo junto com a esposa, com os filhos, com a família. É isso que reclamam. Nenhum deles, mas nenhum, fala assim: puxa, eu já devia ter colocado mais aplicações na ação da Bolsa, na Bovespa talvez, ou também aquela que giraria as ações, os dividendos maiores na época, isso, aquela tal empresa, isso. Ninguém fala isso. Nesse momento ninguém fala isso. Então não tem aquela música Epitáfio, né? Quem já ouviu o Epitáfio do grupo Titãs, né? Eu devia ter trabalhado menos, não é assim? Ter complicado menos, ter visto o sol nascer, não é assim que é a letra da música? O que é epitáfio? Epitáfio é a plaquinha que nós colocamos no nosso túmulo, com o último desejo, né? Então as pessoas mencionam o último desejo que tinham, ou uma ideia que lutou durante isso, que se chama epitáfio, né? Então essa música diz justamente sobre a nossa vida aqui na Terra. E às vezes nós deixamos passar as oportunidades mais grandiosas da vida. Uma certa vez, participando de uma reunião lá em Itapetininga, uma entidade espiritual trouxe uma mensagem dizendo, né, que o que ela fez na Terra, que ela achou que era pouco, que ela achou que era pequeno, se tornou muito grande lá no mundo espiritual. E o que ela fez aqui, que ela achou que ia repercutir, que era a coisa mais importante, ela não tinha tanto valor quanto ela achava que tinha, sabe? Então é essa troca de valores que Jesus vem mencionando, porque o que nós fazemos, né, que nós achamos, nós polarizamos, ou ser extremamente materialista, ou ele é extremamente místico, não é nem espiritualizado, que ele não vive a vida material também. Isso também é uma falta. É importante que haja uma conciliação, mas nós darmos o valor para a matéria, o real valor que a matéria tem na nossa vida, né? Quantos pares de sapato que a gente precisa? Então a gente daí começamos a entrar nessas avaliações, né? Mas sem deixar de viver a vida material. Agora a vida espiritual que nós deveríamos dar a maior ênfase, porque é ela que é a verdadeira vida. Nunca esquecermos que nós estamos por um período aqui na Terra, do berço ao túmulo, esse período de tempo que nós chamamos vida, que nós chamamos encarnação, né? Que a gente tenha um melhor proveito, sem perder esse foco principal, que é a nossa evolução espiritual. A finalidade da reencarnação, além de provas e expiações, é a nossa evolução espiritual. É isso que nós iremos levar, a nossa bagagem, essa que Jesus fala, que a ferrugem e a traça não corrói, e nem o ladrão desenterra e rouba. E o que é isso? São, assim, a nossa iluminação perispiritual. Porque qual que é essa bagagem, se não é material? Nós sabemos que ninguém leva R$1 para o mundo espiritual, né? Já, lá em Itapetininga nunca teve, não sei se aqui em Piracicaba teve alguma entidade espiritual que falou: olha, consegui entrar com R$1 lá no mundo espiritual. Não, né? Aqui não tem também, não. E ninguém entra, nós sabemos, mas mesmo sabendo, por que o homem se apega tanto? Porque ele tem dúvidas ainda. Quando tudo isso se tornar uma certeza real dentro de nós mesmos, não tem sentido nós ficarmos extremamente apegados, né, a ponto de vivermos somente a vida material, né? Então a matéria, ela deve ser colocada no seu devido lugar, né? Quanto que vale um copo de água, né? Hoje para nós a água cai do céu, está ali na torneira. Tem pessoas que acham que a água sai da torneira. E lá no deserto, quanto que vale um copo de água? Existe a relatividade, né? Às vezes passa por... Agora nós estamos vivendo uma seca, agora na estrada tinha vários focos de incêndio lá, próximo de Cerquilho, né? Então o tempo está seco, né? E às vezes as pessoas veem aquela chuva caindo e falam: vai desmanchar minha chapinha, né? A pessoa fala: eu vou ter que lavar o carro, né? Ai, meu Deus, tem que comprar um guarda-chuva, o meu, né, está escapando das varetas já. Então a pessoa fica preocupada com isso. Ele acha que a água sai da parede. E ele não imagina que a água
é captada lá do rio, porque choveu, por isso que o rio também está cheio, e essa água é tratada, é super trabalhoso, para chegar até a casa dele. E ele chega ali no supermercado, tudo do supermercado vem do campo. O arroz vem do campo, feijão vem do campo, batatinha vem do campo, né? Leite, tudo, carne, tudo vem do campo. Ovo, né? Tudo da granja. Nada vem da cidade, a cidade não produz, né? Agora ele imagina que ele não consegue associar que a chuva que vai trazer o alimento, que vai trazer tudo, né? Então essa visão caolha, da mesma forma da questão espiritual acontece. As pessoas acham, se nós levarmos em conta uma vida só, né? Nós achamos que caímos naquele hedonismo, nós queremos somente prazer. Esses dias eu estava conversando, esses dias não, já faz um certo tempo já, um amigo arquiteto na cidade de Itapetininga, e ele achava que ele tem essa visão hedonista, assim, né? Ele, na concepção dele, as pessoas no qual não traz nenhuma forma de prazer para ele risca da sua agenda. E ele diz que tem mais de 40 pessoas riscadas já da agenda dele, né? Então quando ele vê uma pessoa, ele risca. Se uma pessoa não satisfez a sua amizade, de repente tem uma certa dificuldade de afinidade, risca. Eu falei, não, mas por que não tenta reconciliar? Não, é muita energia, muito desgaste. De repente eu tenho medo de lhe reincindir e eu me decepcionar de novo, daí eu fico, né, como um tolo nessa história. Então eu prefiro riscar ele não faz parte mais da minha agenda. Já viu aquela música Agenda Rabiscada? Então ele vai rabiscando, vai enchendo e rabisca a agenda dele, né? E daí como é que fica? Então nós percebemos que não bate nem um pouco com a proposta do Cristo, né? Que diz para perdoar, para ter tolerância, né? Se alguém dá na face direita, ofereça a outra, né? Assim, nós começamos a pensar, nossa, vai de encontro com a doutrina de Jesus. Jesus pede para que haja o perdão, haja reconciliação, né? Que o amor seja o objetivo principal da vida, né? E não se afastar das pessoas, né? Se nós pensássemos assim, se todos fizerem, né, não, vai faltar agenda para todo mundo rabiscar aí, né? E de repente as pessoas cada vez mais vão se esfriando, e o objetivo principal é o acolhimento, o objetivo principal é a aproximação, né? Então quando Jesus diz, olhai as aves do céu, que não semeiam e nem guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial que as alimenta. Depois ele olha os lírios do campo em seguida, olha como eles são belos, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles, não é assim que Jesus fala? Então quando Jesus fala assim da planta que um dia vai ser arrancada e jogada ao fogo, com mais forte razão, né, nós, né, como irmãos, deveremos nos amar. A mensagem de hoje de Jesus nós trouxemos com muito carinho para todos. Agradeço imensamente Luciana, agradeço melhores para Adilson, né? Agradeço Juca pelo acolhimento, a todos os irmãos que se encontram. Agora vai ter o momento do passe, né? Então nós agradecemos aos irmãos que também participaram ali pelo Facebook, e agradeço e desejo uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. A oração final. Neste momento agradecemos ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, aos mentores espirituais desta casa, a fraternidade Caminheiros da Luz, agradecendo pelo encontro de hoje, pela inspiração concedida, pela presença de todos aqui na casa e todos que estão sintonizados, cada um em seu próprio lar. Senhor Jesus, imensamente estamos aqui, Senhor, rogando sempre a sua luz, o seu amor, a sua presença em nossas vidas. Agradecemos imensamente pelas lições que ficaram para todo e sempre dentro de nossos corações.
abençoe cada um de nós, abençoe os nossos lares, que a sua luz invada o lar de cada um dos irmãos que estão aqui na sua presença e todos que estão também em seus próprios lares, que possam mentalizar esta luz entrando, cada um dentro da sua própria casa, todos os ambientes possam ser purificados, que o pão de cada dia esteja na mesa do lar e que a água seja fluidificada, que o amor reine entre todos os integrantes da família, sejam crianças, jovens, sejam adultos, sejam idosos, que todos vivam em harmonia, que não falte trabalho, que não falte perseverança no bem. Abençoe sempre essa casa, Senhor, no qual nos encontramos hoje em visita. Abençoe, Senhor, pelo passe que será ministrado a todos os que estão presentes. E a câmara esteja preparada pelos benfeitores da casa para acolher cada um conforme a sua necessidade. Imensamente nós estamos agradecidos nesse momento, Senhor. Sendo assim, em nome do Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em nome dos mentores espirituais dessa casa, nós pedimos então a permissão para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje e darmos início no momento do passe. Com sua permissão, Senhor, agradecemos que assim seja.